Eu declaro aberto o 15º Congresso do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Vamos ouvir, inicialmente, o hino nacional do Brasil. Bom dia a todos. Bem-vindos ao 15º Congresso Nacional de Estudos Tributários do IBET. Unidos pelo desejo de aprender, de multiplicar, de somar, é que nosso congresso se desenvolve, ora em conferências únicas, ora em mesas paralelas, neste auditório e nas salas Amazônia e Pantanal, bem como a sala de transmissão simultânea das atividades dessa mesa de abertura e das mesas que acontecerão na sala Amazônia. Gostaria, sim, de agradecer os integrantes de nossa mesa de abertura, que aqui representam nossa diretoria, corpo docente, bem como os frutos do IBET, pela professora Neiva Bailon, a quem coube a honrosa tarefa de homenagear nosso presidente, conferencista e mestre Paulo de Barros Carvalho. Agradeço nossos patrocinadores e parceiros, sem os quais nosso congresso não aconteceria. Agradeço ainda aos congressistas que nos prestigiam a cada ano, aos coordenadores locais dos IBETs, que contribuem com forma e força nas 32 cidades onde o Instituto realiza suas atividades,
e a equipe do IBET São Paulo, cujo trabalho que, de forma incansável, faz com que tudo aconteça. São 15 anos de muitas histórias vividas nesse ambiente que se multiplicam em pessoas, aprendizados, na troca. Crescemos juntos e crescemos fortes. São 150 palestrantes e 820 congressistas. Quase 1.000 pessoas unidas com o objetivo de somar, reencontrar pessoas, de renovar. E, nesse clima de renovação, anunciamos a vocês a nova marca do IBET. Muito obrigada a todos e um ótimo congresso. Temos um videozinho, deveríamos. Somos IBET. Somos a maior referência no ensino de direito tributário do Brasil. São mais de 40 anos de crescimento e evolução, tendo à frente um líder que nos inspira por seu protagonismo jurídico e acadêmico, professor Paulo de Barros Carvalho. Com uma longa trajetória de sucesso, estamos presentes em todas as regiões do país, movidos por uma única missão: desenvolver o campo do direito no Brasil pela formação de profissionais de excelência. Assim, garantimos consistência não apenas nas relações jurídicas, mas também nas relações econômicas, políticas e democráticas do nosso país. Compartilhamos os mesmos valores. Somos uma grande família, unida pela busca do conhecimento. Temos o compromisso com a excelência, com o crescimento da nossa instituição e das pessoas que dela fazem parte. Somos agregadores por natureza. Criamos conexões importantes para a vida profissional. Unindo teoria à prática, nossos professores especialistas instigam o aluno a pensar o direito e o conectam aos temas mais atuais. Com alto nível de sofisticação no ensino, conferimos a ele domínio em sua atuação. É dessa forma que conquistamos reconhecimento e prestígio no mercado. É assim que abrimos as portas para um futuro ainda mais próspero. E para nós, o futuro começa agora. IBET, o Polo do Conhecimento Tributário. Então, damos por início a mesa de conferência desse congresso. Passo a palavra, então, ao professor Antônio Sérgio Falcão, nosso vice-presidente. Bom dia a todos. Cumprimento meus companheiros de mesa e já vamos dar início a esse 15º Congresso Nacional de Estudos Tributários. Nosso tema é 30 anos de Constituição. A Constituição de 88 foi um marco histórico para o nosso país. Foi o principal símbolo do processo de democratização nacional. Bem, mas foram passados 30 anos, né? E como nesse mundo moderno tudo muda, tudo evolui com uma rapidez tremenda, a nossa Constituição também. Nós temos aí centenas de emendas constitucionais, né, que alterou um pouco a Constituição, e também o próprio Supremo Tribunal Federal, hoje, tem decisões meio algumas contrárias à nossa Constituição, né? E, atualmente, nosso país está precisando de várias reformas e o novo governo está aí pronto para fazê-las. O que será de nossa Constituição? Mais emendas, mais tudo. Reforma tributária, reforma previdenciária, reforma trabalhista. Como ficará a nossa Constituição?
que será do sistema tributário nacional com todas essas mudanças, né? Então, eu deixo para vocês pensarem, deixo uma pergunta. Será que não será o momento para uma nova Constituição? Fica uma pergunta aí sem resposta, para vocês refletirem um pouco. Bem, dando início aos trabalhos, teremos a conferência que é tradicional. A primeira palestra será do professor Paulo de Barros Carvalho, que é tradição no nosso congresso. Ele é presidente do IBET e há 15 anos já é uma tradição. E para apresentá-lo, convidamos a professora Neiva Bailon. Bom dia a todos. Bom dia, professor Paulo de Barros Carvalho. Há um texto bíblico que diz: para tudo há um tempo determinado. Sim, há um tempo para todo assunto debaixo dos céus. O escritor dessas palavras, o sábio rei Salomão, disse, em síntese no seu livro de Eclesiastes, que há tempo para derrubar e tempo para construir, tempo para chorar e tempo para rir, tempo para odiar e tempo para amar, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou, tempo de ficar calado, mas também há tempo de falar. E hoje é o meu dia de falar, de agradecer por, nesse momento, poder fazer da minha voz a representação de um sentimento de toda a comunidade jurídica que admira e bebe das lições de Paulo de Barros Carvalho. Falar da trajetória de Paulo de Barros Carvalho é como discorrer a respeito de uma obra praticamente completa, pela sua profundidade, coerência e relevância para o âmbito jurídico, em especial da teoria geral do direito e do direito tributário. O primeiro contato com essa obra nos leva a um capítulo que poderíamos denominar de encontro. E aqui registro uma frase já enunciada em outra edição do Congresso de Estudos Tributários do IBET. Ninguém muda sozinho, nós mudamos nos encontros, e é isso que se evidencia nessa trajetória. O encontro com o direito deu início a uma elogiável trajetória no universo jurídico, com a graduação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que propiciaria, em pouco tempo, um segundo encontro, com Geraldo Ataliba, conferindo à trajetória contornos mais seguros e reflexões necessárias para o desenvolvimento da referência que já se anunciava. E é nesse capítulo que Paulo de Barros Carvalho concluiu seu mestrado em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo e doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ambos sob a orientação do saudoso mestre Geraldo Ataliba. Paulo de Barros Carvalho ainda obteria a titulação de livre docente e pós-doutorado, onde se tornou professor titular e emérito, sendo o de número 38 em mais de 190 anos da história da USP e o segundo a receber esse mesmo título na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mas destaco que foi o único a receber o título de emérito pelas duas instituições de maior prestígio jurídico nacional, PUC São Paulo e USP. A trajetória escorrida até o presente momento dessa narrativa já seria suficiente para o desfecho de um capítulo considerado completo. Ocorre que um segundo encontro seria responsável pelo despertar pujante do filósofo Paulo de Barros Carvalho, o encontro com Lorival Villanova. As lições do professor pernambucano propiciaram o desenvolvimento de uma nova escola jurídica, ou, se preferirem, de um novo método, o construtivismo lógico-semântico, que tem em Paulo de Barros Carvalho seu maior referencial. Obras como Direito Tributário, Linguagem e Método, Fundamento Jurídico da Incidência, Teoria da Norma Tributária, Curso de Direito Tributário, Teoria Comunicacional do Direito, Diálogo entre Brasil e Espanha, entre inúmeros outros trabalhos de sua autoria, ganharam dimensões internacionais, tornando-se leituras indispensáveis para a comunidade jurídica. A partir daí, podemos iniciar um novo capítulo nessa narrativa, o de educador, em que pese ter desenvolvido sério e profundo trabalho que permite a adequada compreensão do sistema jurídico,
Paulo de Barros Carvalho não atribui à sua obra um caráter inquestionável. Seu perfil dessoa das vozes que pregam certezas inabaláveis e focam maior preocupação com o acatamento dos escritos e a coerência científica. Ao primeiro contato com as lições do professor Paulo, podemos nos sentir um sentimento de desconstrução, insegurança e caos, retirar o sentido de solidez do sistema jurídico arduamente defendido por importantes vozes no âmbito acadêmico. Contudo, se tivermos a devida atenção e a mínima abertura semântica necessária para o novo que se apresenta, passaremos a nos indagar como lidamos por tanto tempo com o direito sem o referencial metodológico desenvolvido por Paulo de Barros Carvalho. A contribuição intelectual da sua obra e da atuação de Paulo de Barros Carvalho é irrefutável, seja como advogado, jusfilósofo e, principalmente, educador. Em qualquer das perspectivas referidas, teremos elementos suficientes para enaltecer o trabalho desse, que é um dos juristas mais importantes da contemporaneidade, possuidor de um olhar profundo e científico para todo objeto que se propõe a analisar. Chegamos, enfim, a um terceiro capítulo, o do legado. Aqui nos deparamos com o IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, ambiente cuja essência é fomentar o debate jurídico, sendo desde o ano de 1977 presidido pelo professor Paulo. O IBET, que chega ao seu aniversário de 20 anos de cursos de especialização e 15 anos de congresso, despretensiosamente ganhou dimensões não planejadas, com a presença em 32 cidades no Brasil, todas elas oferecendo cursos de direito tributário, sendo responsável pela formação de gerações inteiras de tributaristas do mais alto nível, no curso de especialização e nos instigantes cursos de extensão, realizando o maior congresso de direito tributário em âmbito nacional. Nessa 15ª edição, atingiu o auge de quase 1.000 participantes, bem como levando ao exterior sua marca em eventos internacionais, como aconteceu em outubro deste ano na Universidade de Bolonha, a mais antiga da Europa, que, em 2004, já havia recebido o nosso homenageado, e hoje para o lançamento em italiano de uma das suas obras. Mas o capítulo do legado vai além do IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, mas sim a todos que, de alguma forma, foram tocados e influenciados pelas lições do jurista paulista. O legado do professor é externado para além de suas obras em consistente doutrina desenvolvida por ilustres discípulos, que se tornaram professores das principais universidades, advogados e sócios dos mais renomados escritórios de advocacia, julgadores das mais importantes causas tributárias. Por certo, a proliferação de escritos embasados na lição do nobre jurista ganha proporção crescente e significativamente produtiva, resultado da consistência científica e rigor técnico proporcionado pelo construtivismo lógico-semântico. Certamente, a essa história, outros capítulos merecem ser inseridos, mas, como disse no início, trata-se de uma obra praticamente completa. E, quando falo praticamente, não é por limitação do seu personagem, mas sim de seu narrador, bem como o tempo, haja vista que não há como concluir o que está em pleno desenvolvimento. Tão importante para escolher o caminho é saber com quem caminhar, e o legado que vem sendo construído faz de Paulo de Barros Carvalho parte da história do nosso direito tributário, mas a sua contribuição no âmbito jurídico ganhará contornos ainda mais significativos pela inesgotabilidade de sua dedicação. Obrigada, professor Paulo de Barros Carvalho, por nos permitir fazer parte dessa brilhante trajetória. Bom dia a todos. Abre-se o tão esperado Congresso Anual do IBET. Tantas pessoas, tantas expectativas, tanto calor humano, a energia que se desprende de cada um de nós é a expressão mais legítima da avidez pelo conhecimento e da inquietude do nosso espírito perante a aventura do saber.
eu não posso deixar de mencionar todos os amigos aqui presentes, todos os ilustres professores, meus colegas de mesa. Vejo aqui na plateia pessoas nobilíssimas, como o professor Roque, sentado à minha frente, e o professor Paulo Aires Barreto e muitos outros. E vou fazer considerações. Isso não é uma conferência, é um conjunto de observações que alguém como eu, que já tem alguma experiência nesse campo, se sente autorizado a fazer. Eu já empreendi várias reflexões a respeito do porquê o IBET se desenvolveu ao ponto em que está, representado em 32 unidades, e cobre praticamente o Brasil todo, com raríssimas exceções, ele se estende por todo o Brasil. E eu pensei, como isso foi possível? Por que isso aconteceu? E entre essas reflexões, uma delas é inquestionável. Foi fundada por Rubens Gomes de Souza. É bem verdade que por Rubens Gomes de Souza, por Antônio Roberto Sampaio Doria, titular da USP, e por Fábio Fanucchi. Todavia, a figura maiúscula de Rubens Gomes de Souza como um intelectual autêntico é decisiva nesse processo. O Rubens Gomes de Souza fundou o IBET em 1971. Mas ele já havia a primeira edição do seu compêndio de direito tributário, e aqui eu explico, é uma obra sistematizadora, é a obra que sistematizou o direito tributário no Brasil. O direito tributário no Brasil era feito de fragmentos, de pedaços, de manifestações, seja da doutrina estrangeira, seja da doutrina nacional, mas de fragmentos. E o trabalho sistematizador de Rubens Gomes de Souza foi de uma importância total. O compêndio saiu em 1952, né? E teve a sua primeira edição. E a terceira edição, em 1975, tem a particularidade de já trazer o nome do IBET na capa. IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Depois disso, nós temos, em 1954, ele foi indicado para autor do anteprojeto de Código Tributário Nacional, que veio a se tornar lei em 1966. E, em 1975, professor Geraldo Ataliba, Rubens Gomes de Souza e eu empreendemos um comentário que pretendia ser longo, cobrir todo o Código Tributário Nacional. Chegamos a escrever perto de 54 artigos. Entretanto, como professor, não gostava que saísse nada publicado sem a revisão dele, apenas 17 artigos, os 17 primeiros foram publicados. E, em 1975,
o professor Geraldo Taliba teve essa ideia de nos reunirmos e conversarmos. Eram mais perguntas para o professor, para o Dr. Rubens Gomes Souza, que preferia que o chamassem assim, não de professor, mas de doutor. E uma taquígrafa da Revista dos Tribunais se encarregava de registrar esses diálogos. Pois bem, disso saiu um livrinho em 1975, juntamente com a terceira edição do Compêndio de Direito Tributário. Compêndio é resumo. Não é? Eu não quero citar nomes, mas sabem todos aqui que um autor, seguidor de Rubens Gomes Souza, resolveu fazer um compêndio de direito tributário também, só que com 500 páginas. Isso não é um compêndio, né? Isso é um tratado, um curso, instituições, o que seja, menos um compêndio. Compêndio em função da humildade intelectual do professor, do Dr. Rubens Gomes Souza. Mas esse é um fator que, na rede das minhas reflexões, explicava a ascensão do IBET, que, como eu digo, nunca tendo feito publicidade, nunca tendo mexido nessa parte de marketing, o IBET brotava do chão da ansiedade, do chão da expectativa, do chão da esperança dos estudiosos de direito tributário. Então, qual seria a explicação no âmago dessas reflexões? Eu diria, uma é a origem, é a fundação, porque Rubens Gomes Souza e Antônio Roberto Sampaio Dória eram da mais alta sofisticação em termos de preocupação com o direito. Mas a segunda, e quem sabe, a que foi se tornando a mais substanciosa, é de que nascia um direito tributário envolvido pela filosofia do direito. Isso por força de uma influência do professor Lorival Villanova, de Pernambuco. O professor Lorival esteve em São Paulo, deu aula para professores selecionados da PUC. Selecionados, eu digo que o professor Geraldo Taliba não abria para qualquer um. Ele dizia, esse pode, aquele pode, aquele tem condições, aquele não tem. Não é assim? E, com isso, um grupo seleto de professores se reuniu no Maxud Plaza. Nós alugamos lá um salão e ele deu aulas de teoria geral do direito, mas sempre houve uma predisposição para explicar o direito tributário com base na teoria geral e na filosofia. Hoje em dia, não se tem usado muito teoria geral do direito, sim teoria do direito. E a teoria do direito para muitos, quem sabe a maioria, é filosofia do direito. De qualquer maneira, o direito tributário foi sendo envolvido por teorias e mais teorias que encontravam a aplicação prática no direito tributário positivo. O professor Lorival Villanova dizia sempre que todos nós tínhamos que ter um pé no direito positivo.
seja no direito processual, seja no direito do trabalho, seja no direito tributário. E desse modo, nós fomos levando o direito tributário com essa preocupação. Filosofia do direito, direito tributário. Encaixando o direito tributário em concepções mais grandiosas do mundo, que são as concepções da filosofia. Muito bem. Esta preocupação com a filosofia do direito foi ao ponto de criarmos com o professor Lorival Villanova, naturalmente sob a inspiração de Lorival Villanova, o construtivismo, com C mudo, o construtivismo lógico-semântico. Porque um dia eu perguntei a ele, professor, isso que nós fazemos, como é que poderíamos chamar? Ele pensou e disse, bom, isso é um construtivismo, não um construtivismo ético, que é mau, mas um construtivismo lógico-semântico. E eu disse, mas, professor, o senhor sempre ensinou que a semiótica é composta de sintaxe, semântica e pragmática. Como é que fica agora o construtivismo lógico-semântico e o pragmático? Ele disse, fica muito comprido. Fica muito comprido. E para não adotarmos construtivismo semiótico, porque não é um construtivismo semiótico, é um construtivismo com grande preocupação no lado lógico ou sintático e no lado semântico ou das significações. Mas é óbvio que onde existe sintaxe e semântica, existe pragmática, de tal modo que fica implícito. Fica implícito. Eu, então, não tive outro caminho senão aceitar essa explicação. Mas vejam, o IBET foi crescendo, foi mencionado aqui pela professora Neiva, a quem eu agradeço muitíssimo as referências, a apresentação que é um protocolo necessário aqui dos nossos congressos, mas nós fizemos várias incursões, eu diria melhor, excursões, para o exterior. Estivemos na Argentina, estivemos no Peru várias vezes, com discípulos no Peru, México, Espanha, para onde foram 110 pessoas, seguindo o IBET. Imagine 110 pessoas embarcando para Madrid para assistir o lançamento de um livro que foi a tradução para o espanhol do meu curso de Direito Tributário. Tivemos em Bolonha, uma vez, em 2004, quando foi lançado um livro, Fundamentos Jurídicos da Incidência, que foi a minha tese de titularidade na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Além disso, tivemos, há 2 anos, um seminário belíssimo em Veneza, né? Com a presença também de 60, 70 pessoas. Veja, o Brasil em crise, e no auge da crise, e, mesmo assim, as pessoas se deslocando a Veneza para trocar ideias com professores de lá, professores italianos e espanhóis, e
nesse ano, agora, em Bolonha, com 80 e poucas pessoas. E foi uma beleza. Os italianos ficaram impressionadíssimos como nós conseguimos juntar tanta gente em torno de temas, na verdade, temas singelos, diante da grandiosidade do direito, mas temas que interessavam a nós e a eles. Ouvimos professores de grande expressão, como Ugo Volli, de Gênova, né? Entre eles, o professor Gregório Robles, que vocês já conhecem, o autor da teoria comunicacional do direito, aquela que estuda o direito como um fenômeno comunicacional, e eu não diria um congresso, mas o seminário de Bolonha foi, assim, surpreendeu sobre todos os aspectos, sendo que Bolonha é a mais antiga universidade da Europa. Eles abriram salões que são abertos uma vez por ano só, né? Onde fizemos o coquetel de encerramento. Foi aberto aquele único dia no ano. Muito bem. Eu falei uma série de coisas sobre o IBET, mas eu gostaria agora de entrar no tema da chamada reforma tributária, em homenagem à Constituição de 1988. Eu tenho falado muito nesse tema. Em quase todo lugar que eu vou, é o tema sobre o qual eu me manifesto. E devo dizer que nós vivemos num impasse. Num impasse muito complicado. Muito complicado, eu não sei qual é a saída. Devo dizer a vocês que sempre fui otimista e continuo a ser, mas vejam em que condições nós estamos. O Brasil é uma república federativa. O Brasil tem, como forma de Estado, a federação, a igualdade dos Estados, sob o manto da Constituição, e, ao mesmo tempo, é uma república. E assim nós ensinamos. Eu sei que todos os professores de direito constitucional ensinam que o Brasil é uma federação. E nós falamos isso a todo instante, a todo momento. Mas, se pensarmos um pouco, de federação não há quase nada. Quase nada. É uma coisa impressionante. Eu vi nas campanhas eleitorais recentes, o candidato que não venceu, numa reunião imensa, com juristas atrás, juristas da mais alta reputação, e ele dizendo, o meu plano é montar uma polícia única, né, subordinada à Polícia Federal. Então, todas as polícias dos estados, né, a Brigada Militar, a tradicional Brigada Militar do Rio Grande do Sul, a Polícia Militar de São Paulo, com as suas tradições também, e dos outros estados, ficariam submetidas à Polícia Federal. Ora, mas isso simplesmente não pode acontecer. O Brasil é uma federação e faz parte da competência dos estados
manter as suas polícias militares, cuidar, nas medidas estabelecidas, da segurança nos estados. Bem, dito isso, várias vezes, prorrompiam de palmas, né, as plateias que assistiam ao discurso do candidato. Inclusive juristas que me surpreenderam muito, porque esse é um dado elementar do conhecimento da federação. Falam do imposto único. Como é possível um imposto único com a estrutura complexa do direito brasileiro, onde convivem 5 ordens normativas, as municipais, as estaduais, as federais, as nacionais e a ordem jurídica total. Perfeitamente integradas, estão integradas e funcionam bem. Eu não digo que funcionem para o bem, mas funcionam bem. Quer dizer, estão sincronizadas há muito tempo, é da tradição do Brasil, essa sincronização. É muito complexo pensar que existem 27 legislações de ICMS no Brasil. E como é que elas se dão? Eu já fui interpelado por um professor equatoriano que me perguntou exatamente isso. Como o Brasil fazia para integrar essas 27 unidades com as suas legislações próprias, seguindo, naturalmente, os parâmetros constitucionais. E eu pensei nisso e disse que era assim. A experiência brasileira era assim. Construiu isso. A nossa experiência é uma experiência rica, eu acho. Uma experiência muito rica. Vivemos uma distorção imensa entre a realidade nacional e o que determina a Constituição brasileira. O que verdadeiramente acontece, que foi registrado pelo professor Celso Bastos, com muita ênfase, e pelo professor Paulo Bonavides, com palavras mais contundentes. Nós não temos federação na vida jurídica nacional. Quando eu me refiro à polícia, que poderia ser muito funcional, poderia funcionar muito bem uma polícia integrada. Eu não sou contra a praticidade, a efetividade dessa providência. Todavia, no Brasil, não pode ser, não dá, a não ser que modifique a Constituição. Mas é possível modificar a Constituição? Nós sabemos que não serão admitidas, né, emendas tendentes a mexer em certos valores, entre eles a Federação e a República. Então, como fazer? A saída seria uma ruptura constitucional. Quer dizer, a saída possível. Então, quebra-se essa Constituição, interrompe-se a vida constitucional, instaura-se outra ordem superior, admitindo o imposto único, admitindo essas modificações todas que têm aparecido por aí. Mas da parte de economistas, eu concordo. Os juristas têm se manifestado muito reservadamente sobre isso. Mas os economistas insistem. Eu
eu participei daquela comissão de fortalecimento da federação proposta pelo professor, pelo presidente Sarney, e senti isso perfeitamente. O modo totalmente divorciado com que os economistas, os administradores da coisa pública, os administradores da coisa privada tratam os problemas nacionais, com um imenso desprezo. Não é um desprezo no mau sentido, mas com um desprezo da Constituição do Brasil. A solução: o Brasil reconhecer que ele é um país unitário. Não é vergonha nenhuma. A França é um país unitário. Há vários exemplos internacionais com países de diferentes graus de desenvolvimento social, econômico, político, e que adotam a forma unitária, uma forma de Estado. Não é? Nós sabemos que o Brasil enfrentou esse problema desde o início. A proclamação da República e o advento da Federação foram feitos com uma certa timidez e seguindo uma pauta que é uma imitação dos Estados Unidos da América do Norte. Até o nome ficou Estados Unidos do Brasil. E por quê? Porque o monarca, a corte, entendia muito difícil fazer chegar decisões a lugares longínquos do território nacional, tão grande, tão extenso. E precisaria haver uma descentralização, não uma desconcentração, que é outra coisa, uma descentralização. E essa descentralização se daria com a instalação de uma federação. Mas houve logo a resistência por parte dos barões do café, por parte dos coronéis que estão presentes no Brasil, fazem parte da nossa tradição histórico-social. E sempre eles resistiram nisso. Em 1938, a moda, na década de 30, eram moda as ditaduras, no mundo todo, ou em quase todo o mundo. E o Brasil teve a sua também, com Getúlio Vargas, a Argentina com Perón, e assim por diante. Bem, em algum momento apareceu a necessidade premente de se unificar os interesses nacionais. Tanto assim que foi marcada uma cerimônia no dia 5 de dezembro de 1937, com o Estado Novo já começando a vigorar, em dia 5 de dezembro de 1937, e essa cerimônia se chamou de cremação das bandeiras. Os representantes dos estados, não é, compareciam com a bandeira do seu estado e depositavam numa jarra onde havia fogo, e elas se queimavam, saía aquela fumaça. E, além disso, estava programado também o fogo para os hinos regionais, os hinos estaduais. Então, o hino de São Paulo, o hino de Minas Gerais, o hino de Pernambuco, do Rio Grande do Sul,
O presidente, como era gaúcho, começou pelo do Rio Grande do Sul, para dar o exemplo. Vocês vão dizer, mas é um gesto que atenta contra a dignidade das instituições brasileiras? Não. Era um momento, no contexto, era um momento de tomada de posição perante os valores da época. A época recomendava unidade nacional. Não é? E assim os países que sempre servem de modelo ao Brasil passaram a adotar esta providência. O professor Lucas, que falará hoje, pretende mostrar, ou pretendia mostrar, um vídeo da solenidade, da cerimônia da cremação das bandeiras. Então, vejam, eu não estou pregando isso, não é? Mas os estados estão, todos eles, endividados. Eu trouxe aqui, nem vale a pena lembrar muito disso, mas a relação das dívidas dos estados e dos municípios também, mas vamos nos cingir aos estados. São dívidas impagáveis, totalmente impagáveis. Os estados estão falidos. Por quê? Porque em 1975, a União, entendendo que os estados estavam se endividando com entidades internacionais, aquilo não convinha, e entidades nacionais também, e aquilo não convinha aos interesses da União, propôs a absorção da dívida dos estados e dos municípios. Ela absorveu, ela ficou credora dos estados e dos municípios. Daí avante foi um crescimento impressionante das dívidas, a ponto de um candidato no Rio de Janeiro propor, na campanha eleitoral, uma carência de 100 anos para o pagamento do serviço da dívida. Então, vejam, meçam a dívida por esse dado. O serviço da dívida, que é alto, o serviço da dívida foi objeto de um pedido de carência. Disse ele que iria fazer isso. Evidentemente que não aconteceu. Mas os estados estão endividados. A União não é simplesmente união. O professor Roque está aqui, pode atestar. É a união dos estados federais. União não tem sentido, a união. A união entre quem? Entre os estados federais. Ora, se todos os estados federais estão falidos, como eu tenho aqui a relação total e atualizada, a União está comprometidíssima, porque ela é acreedora dessa dívida toda. Agora, vejam bem, a federação pressupõe a igualdade dos entes federados, a unidade entre os estados. Todos os estados, desde os mais pobres aos mais ricos, desde os mais desenvolvidos aos menos desenvolvidos, estão em pé de igualdade. Na condição de devedores da União, que igualdade pode ser essa? O que acontece? Um Estado, eu nem vou falar dos municípios, que fazem
uma já tradicional caravana a Brasília para, de chapéu à mão, pedir auxílio ao governo federal, onde existe a autonomia dos municípios, que é uma pessoa política de direito constitucional interno, como todos sabemos, né? Mas o curioso disso tudo é esse exemplo que eu vou mencionar. A crise hídrica ocorrida em São Paulo há alguns anos foi objeto de um estudo seríssimo, e desse estudo saiu um projeto. Pois bem, eu pensei agora, terminada a fase de estudos, São Paulo vai implantar esse projeto. Não. O governador embarca com a sua comitiva para Brasília para pedir à presidente Dilma autorização para fazer essa obra. Uma obra importantíssima, decisiva mesmo para a economia e para a vida dos paulistas em geral, e, no entanto, tinha que pedir a autorização. É claro, o governo federal, no caso, a ex-presidente, recebeu aquilo com vários elogios pela seriedade do trabalho, mas impôs condições. Quem dá, quem empresta, impõe condições. E nisso vai um desequilíbrio que não pode existir numa federação. A União impondo condições. Eu só autorizo, vejam só, eu só autorizo se forem tomadas tais e quais providências, nesse e naquele campo. Outra coisa que me impressionou muito foi que, naquela comissão a que eu já aludi, eu recebi da assessoria do Senado os valores percebidos a título de royalties de petróleo, né, pelos municípios do Rio de Janeiro. Então, olhando, eu digo, bom, esse município está feito na vida, porque o número era tão grande que não cabia na folha. Então, o que eles fizeram? Diminuíram a fonte. Diminuíram a fonte até caber. E eu fiquei impressionadíssimo. Esse município vai ter dinheiro para a saúde, para a segurança, para construir o que quiser. Tal era a proporção daquele valor. Aí, o atual ministro Barroso, que fazia parte da comissão, me disse, não, Paulo, as coisas não são assim. Desse valor imenso, o município fica com isso, com esse pouquinho aqui, porque tudo mais vai para o pagamento da dívida que ele tem para com a União. A União retém, e não dá mesmo. Vocês sabem que os repasses, né, que beneficiam grande parte dos municípios, um número imenso de municípios sequer tem sistema tributário e vivem de repasses. Pois bem, esses repasses não têm sido feitos. Não têm sido feitos. E quando os são feitos mediante condições até pouco recomendáveis. Assim é a vida nacional. Uma Constituição cheia de valores importantíssimos, mas que está em completo desnexo com a realidade nacional. A realidade nacional caminha num sentido
e a Constituição no outro. Às vezes nós reclamamos, essa decisão do Supremo é contra a Constituição, aquela manifestação do Ministério Público é contra a Constituição, isso foi tomado contra a Constituição. Esse é o nosso dia a dia, é o nosso cotidiano no meio jurídico, na comunidade jurídica. Resultado, o que eu poderia propor? Eu queria abrir os olhos de quem se dispusesse a me ouvir, para simplesmente dizer isso, repetindo que eu não sou pessimista, eu sou otimista, mas qual é a saída que nós temos? Fazer reforma tributária? Nem pensar. Nem pensar. Por que nem pensar? Porque ela não vem sendo pensada simplesmente há quase 30 anos. E por que não vem sendo pensada há 30 anos? Porque não há condições jurídicas de se pensar. Ela mexe com as competências tributárias. E mexer com as competências tributárias, todo mundo sabe que é um péssimo caminho, porque os atritos entre as pessoas políticas de direito constitucional interno são muito acentuados, as retaliações são acentuadas. Na hora que anunciarem, agora a União vai arrecadar tudo e vai distribuir para os estados e municípios, bom, vai ser uma revolta geral, uma revolta geral. Não é? E, além do que, um desrespeito flagrante ao texto constitucional, que eu nem sei como se chamaria, porque se não são admitidas emendas tendentes a bulir com esses valores, não serão nem inconstitucionais, porque eles não podem, a emenda não será uma emenda inconstitucional, ela não pode ser emenda, nem emenda ela pode ser. Ora, se nem emenda ela pode ser, vem aqueles que dizem, então vamos para uma ruptura constitucional, vamos começar tudo de novo, aprovar uma nova Constituição com aberturas adequadas a essas providências. E outra coisa que eu vou dizer, o nosso sistema constitucional tributário, comparado com outros sistemas modernos e atuais e presentes, o nosso sistema, repito, é bom, ele funciona, ele está integrado, sincronizado, ainda que eu não queira dizer que funcione para o bem, mas ele funciona bem. Tanto é que, com esse sistema, nós já crescemos 7% do PIB. Eu tenho a relação aqui do crescimento. Houve crescimentos assim impressionantes. Nos últimos anos, de menos 3 para mais 1, houve crescimento de 4%, que é altamente significativo em termos internacionais. Com esse sistema tributário que está aí. Dizem a carga tributária é grande. Eu diria, ela não é pequena, é melhor dizer assim. Ela não é pequena, mas ela fica no meio ali, não é um absurdo a nossa carga tributária. E o Brasil trabalha com ela há muito tempo. De modo que são considerações que eu queria fazer, porque, além de elogiar o IBET, eu seria suspeito se não fosse um grande admirador do IBET. Eu seria suspeito, porque assumia a presidência em 1977. Lá se vão muitos anos. Não é? E os congressos começaram, esse é o 15º,
é só fazer as contas. Nem sempre, a cada ano, fazíamos um congresso. Mas, além dessa admiração que eu tenho pelo IBET, que acaba de sair em revistas especializadas como eu diria, o primeiro em direito tributário, porque perde para a USP, a PUC e a GV, que tem vários cursos. Tem processo civil, processo penal, direito do trabalho e direito e vários campos do direito. O nosso é só direito tributário, naturalmente envolvido, impregnado pela filosofia do direito. De modo que, além de falar do IBET, eu quis fazer essas considerações sobre a Constituição, a Constituição de 1988, né, que anunciou uma reforma tributária. Vejam só, a experiência confirmando a ciência ou a teoria, a prática confirmando a teoria. O senador Fernando Henrique Cardoso, aquele que mais lutou pela implantação do imposto sobre grandes fortunas, assumiu o seu primeiro governo e mandou fazer os estudos já para implantar, para mandar a mensagem para o Congresso implantar. Acontece que, depois de 2, 3 meses de estudos, viram que era um imposto anacrônico, que confundia a renda com patrimônio e tinha uma série de dificuldades, e, além do mais, os benefícios de arrecadação não seriam significativos. Aí mandou parar. Não, isso não. Para isso, nós já tínhamos o imposto do selo, que arrecadava pouco, dava um trabalho danado, e que foi extinto na década de 50. Pronto, engavetou aquilo. E a reforma tributária? A reforma tributária, ele iniciou com muito entusiasmo e mandou uma vez para um seminário do Rio Grande do Sul. Isso eu já disse aqui em outras oportunidades, aproveito para repetir. Enviou o seu ministro da Justiça, Nelson Jobim, que é um grande orador. O Ataliba dizia, repara no modo como ele faz, né? São trejeitos retóricos. Ele usa muitas figuras de linguagem, muitos tropos de linguagem, e acaba todo mundo seguindo a tudo que ele fala. Ele só não admite telefone celular. Tocou um telefone celular, ele perde totalmente o rumo. Bem, ele veio para defender a reforma tributária, porque o tema era a reforma tributária. Primeiro governo Fernando Henrique Cardoso. Vejam. Começa a conferência e eu notei o então ministro, com um certo desalento, com um certo desânimo, não defendendo com energia, com força, a proposta do governo. E aquilo me impressionou. Depois, sempre termina num jantar, entre os professores, etc. E eu perguntei a ele por que ele estava tão desanimado. Aí ele me deu aquela imagem que eu reitero a cada instante, muitos já ouviram, mas ele disse, Paulo, imagine uma mesa retangular como essa, em que numa cabeceira esteja o representante da União, na outra cabeceira, numa cadeirinha menor, o representante dos contribuintes, e, ao longo da mesa, os representantes de cada estado. São 27.
contando o Distrito Federal. Mas não para aí. E mais 5.600 e tantos municípios que têm que ser representados, se nós pretendermos uma reforma democrática. Eles têm que ser ouvidos. Ele disse, imagine esse quadro. Eu digo, bom, é inimaginável. 5.600 pessoas, só representando os municípios, 27 representando os estados, mais o representante da União, mais do contribuinte. Só para efeito de apresentação, a pessoa levanta a mão, diz, eu sou o prefeito de Campinas, o meu nome é fulano de tal, e eu sou do partido tal, e isso e aquilo. Imagine 5.600. Quanto tempo levaria a apresentação dos componentes dessa reunião? Digo, muito bem. Ele disse, mas não para aí, vamos admitir que todos se apresentem rapidamente, que já venham com um crachá, que não precise fazer nada. Mas, e a guerra fiscal? Quando um Estado disser A, o outro vai dizer B, o outro C, e vai fechar o tempo nessa reunião. E entre os municípios, idem. E entre a União e estados, e União e municípios, idem. Então, ele disse, não há a menor condição de, num clima democrático, fazermos uma reforma. Pronto, eu me satisfiz com essa explicação. Ela veio de boa origem e passou-se o primeiro governo, Fernando Henrique Cardoso, veio o segundo. E ele anunciou, agora, no segundo, vamos fazer uma reforma tributária. Não saiu nada. Dessas palavras, não saíram nada. Por quê? Pela complexidade do sistema jurídico brasileiro. Vem Lula. Lula, no seu primeiro governo, e anuncia também, entre as reformas, a reforma tributária. O que fez? Absolutamente nada. No segundo governo, ele disse, agora vamos fazer. Nada. Entrou a presidente Dilma. Nada. Sendo que ela, em tom ameaçador, ela, quando falava no imposto sobre grandes fortunas, punha o dedo em riste, como que ameaçando os ouvintes, os assistentes, né? E muitos ficaram com medo, como é que vai ser, como é que não vai ser. E primeiro governo, nada. Mas nem estudos, nem estudos. No segundo governo, também nada. O único que, ciente disso tudo, porque era muito ligado ao professor Geraldo Ataliba, não é? O irmão dele, Fuad Temer, era casado com a irmã do Geraldo Ataliba. Então, ele conhecia as doutrinas do Ataliba, ouvia com muita atenção e discutia, participava das reuniões, etc. Ele disse o seguinte, não vamos nem tocar em reforma tributária. Vamos fazer algumas modificações tópicas. Vamos mexer aqui o PIS/COFINS, fazer algumas modificações que não causem atritos. Vamos mexer aqui, vamos abaixar a alíquota ali, e assim, e assim. É o máximo que nós vamos fazer. Por isso, ele falou numa simplificação tributária. Eu devo dizer que conversei longamente com o presidente Michel Temer, e ele me expôs, eu até disse,
Mas, Michel, não seria melhor falar em racionalização? Ele disse, não. Racionalização é um termo mais... tem um espectro semântico diferente, menos próximo do interlocutor, daquele que está ouvindo. E nós, em reunião no Palácio, chegamos à conclusão que a palavra seria simplificação. Digo, muito bem. Então, que seja feita essa simplificação. Agora, feita dessa maneira. Foi o único que acordou para isso. E começou a fazer, a tentar fazer. O seu governo, eu acho que foi bem até o episódio dos irmãos Batista, né? Até aquele momento. Depois ele ficou diante de um bombardeio, pulava de um lado para o outro, e agora que amainou um pouco. Mas assim foi. Foi assim. E eu quero... Infelizmente, eu não posso trazer um papel aqui com uma mensagem de um projeto, de alguma coisa parecida, mas deixo com vocês essas reflexões. Reflexões que podem suscitar, né, ideias, que podem suscitar saídas. O que eu sinto é o seguinte: a última reforma se deu com a emenda número 18, a única reforma estrutural com a emenda número 18, quando nós estávamos na ditadura militar, em que os generais se reuniam, nomeavam os notáveis e diziam, eu quero esse trabalho em 3 meses. Davam as condições materiais e ficavam lá. Gilberto de Lua Canto, Gustavo Miguel de Mello e outros, reunidos, depois de 3 meses, entregavam o resultado pronto, e aí aquilo vinha, como se diz, goela abaixo de todos nós. Assim, a emenda número 18, que mesmo desse modo mereceu uma crítica contundente do professor Geraldo Ataliba, que dissecou a emenda e mostrou as distorções que ela suscitava. De modo que é isso que eu queria dizer a todos vocês, que tenham um excelente congresso, que o congresso do IBET represente mais um marco no sentido da intensificação do nosso relacionamento e desse clima, como disse a exposição aqui, esse clima de família que une todos aqueles que pertencem à instituição. Muito obrigado a todos. Bem, agradeço, em nome de todos, as palavras do professor Paulo de Barros Carvalho e dou por encerrada essa primeira mesa do 15º Congresso de Direito Tributário.